Voltou. Tá aqui uma news aqui, já corta pra Que mim. news? Olha isso aqui, Caio. Ah, Vítima de Hybels e seu marido contam sobre trauma Inston. e instam a igreja a ajudar vítimas de abuso. Quem é a vítima de Hybels? É a Vonda Dyer. Vonda Dyer. Olha o vídeo dela. Silence is not spiritual came across my email. I knew many of these women were my friends. And I thought, this is really not that big of a deal, to be honest with you. And so I did. Baixa o áudio dela e traz aqui para mim, por favor, porque eu não vou traduzir, é longo o negócio. Tem 15 minutos. Eu li em inglês o material, meu amigo Silas do Amaral Pinto me mandou a primeira vez sei lá, já tem 1 ano e meio, 2 anos. Acho que foi 2017, quando essa treta começou. Essa treta é antiga? Eu publiquei no meu portal. Tá. Eu conheço o Bill Hybels. Ok. E eu, inclusive, o estava trazendo ao Brasil em 1999. Mas eu parei tudo em 1998. Ele estava agendado para um ano depois. Ele estava agendado para o ano seguinte. Ok. Aí eu liguei para eles lá e agradeci, mas disse que eu queria desmarcar o convite que eu tinha feito. E ele tinha aceitado para vir falar para pastores aqui no Brasil. Ok. Por outro lado, eu tive uma parceria com a Willow Creek, que era a igreja dele, nos anos 90, 80, 90. Eu os conheci nos anos 80, lá em Chicago. Alguns amigos me levaram lá. Aí um dos pastores dele, que era pastor para expansão internacional, veio aqui ao Brasil me visitar, o Larry. Eu levei em 3 ou 4 eventos da Vinde para pastores e líderes, para ele convidar jovens pastores para participarem de treinamento para a expansão da visão da igreja Willow Creek, lá do Bill Hybels, que tinha de repente se transformado na maior igreja da América. Olha isso. E rápido. E começou em cima de princípios de pesquisa e marketing, essa aqui é a verdade. Ele era um jovem que decidiu que não queria mais ir à igreja. E aí disse, bom, quantas pessoas não querem mais ir à igreja pelas mesmas minhas razões? Aí começou a reunir um grupo de pessoas num lugar pequeno e foi aplicando uma certa pesquisa que eles determinaram fazê-la agora, antes de haver internet, é claro, assim, tipo de casa em casa ou pelo correio, usando os meios da época, das malas diretas. Tô ligado, os censos. Aí receberam um retorno do pessoal à volta de onde veio a ser e é o templo, a estrutura enorme, mastodôntica da Willow Creek. O pessoal respondeu que não ia mais a cultos por causa de uma série de razões. Aí ele perguntou de volta, se todas essas razões forem eliminadas, vocês aparecerão? Aí um monte de gente disse que sim, ele falou, então tá certo, podem vir que não vai ter nada disso. Aí um monte de gente começou a ir, e a coisa foi virando meio espetaculosa. E depois de um tempo eles ficaram ricos. Milhares de pessoas começaram a ir. Teve um tempo, depois que eles tinham construído toda aquela estrutura, e continuaram construindo, e shopping center, e não sei o quê. Porque o objetivo, depois de um tempo, se perverteu. O objetivo passou a ser manter toda a riqueza do povo girando dentro da estrutura da igreja. Então, escola, todo tipo de investimento que as pessoas fazem fora, eles ofereciam com a melhor qualidade do lado de dentro, e a suposição é que os princípios são cristãos. Qual é o cristão que não quer que tudo na vida dele tenha princípios cristãos? Ele criou um estado. Uma prefeitura particular para os crentes. Contudo, na estrutura lá de comércio, meu Deus, era de alto luxo.
E tinha de tudo. Se você quisesse ir, ficar lá, não sair de lá, você podia. Dá para viver. Daria. Onde Eu deixei de ir em Chicago, Chicago. no subúrbio de Chicago. Eu deixei de ir lá já faz tempo. Quando eu vi para onde a coisa estava indo, eu comecei a ficar desconfiado. Mas eu tinha feito um convite a ele e mantive o convite. Eu só cancelei a vinda dele por causa do meu divórcio em 98. Okay. Do contrário, eu não iria desconvidá-lo. Mas eu já estava assim meio incomodado com o que eu estava vendo que ia acontecer. Não tinham levantado o shopping, mas eu vi o projeto, vi a maquete. Já estava. Me mostraram. Tudo na planta. Me recebiam com muito carinho lá. E me ofereciam um hotel, ou eles tinham muito prazer em hospedar você com casais ricos. Aquelas mansões extraordinárias do lado da igreja. Os ricos foram comprando os terrenos, era uma área enorme, livre. Foram fazendo condomínios de altíssimo luxo. E eu me lembro que nas 4 vezes que eu fui levado lá, numa delas foi para um evento. E eu devo ter ficado uma semana na casa de um desses casais de lá da comunidade. Jovens, bonitos, ricos, lindos e com aquela vida acima de qualquer padrão do ponto de vista do conforto. O negócio não é brincadeira, não. Então esse é o Bill Hybels, que começou essa igreja aqui. Da última vez que eu estive lá, o convite deles foi em 97 ou 98, início de 98. Eles já tinham, se não me engano, 4 ou 5 cultos por domingo, com 7, 8 mil pessoas em cada um. Pelo amor de Deus. Depois ele se tornou conselheiro do Bill Clinton. E aí vai crescendo em poder e glória e majestade. Cara bomba. Aí começa a dormir na Casa Branca. Tô ligado. Aí saiu na revista Time. Usa o telefone vermelho. A revista Time. Dizendo, a maior capa da Time. Sei. No auge da Time Magazine. Então vai ficando aquela coisa extraordinariamente grande. Estratosférica. Aí a alma do cara começa a se corromper de todo lado sem ele notar. Ele continua pregando a mesma coisa, mas já não vive a mesma coisa. Sim. Ele anuncia os mesmos valores que antes, mas já não os tem para si mesmo. Aí ele vai ficando tão grandioso que na medida do crescimento exterior dele, ele começa a se tornar autoindulgente em relação a se permitir coisas que ele não se permitiria antes. Ok. E se qualquer membro da igreja dele se aconselhar com ele, ele vai dizer, não faça assim, irmão ou irmã. Mas são as coisas que ele acha que no caso particular dele, ele ganhou uma espécie de crédito psicocoletivo, como Maomé, para dizer que todo mundo pode ter 4 esposas, mas ele pode ter até 17. Então, nesse caso aí, já foi o que aconteceu recentemente. Foi em 17. Mas a história é uma história corriqueira aqui no Brasil. No Brasil, isso é corriqueiro. É mato. É mato. Lá nos Estados Unidos, é mato também. Mas também. É porque é o Bill Hybels. Aí fica enorme aí o negócio. A história. A coisa em si é corriqueira na medida em que é ridícula. Todos os 9 casos historiados aí por essa moça, cuja imagem poderia agora ser mostrada uns 30 segundos. Mas vai rolar. Vai chegar. Então, surgiram 9 outros casos depois dela, todos iguais ao dela. O que aconteceu? E o nosso amigo não estava nem com tão bom gosto assim, né? Desculpe. Aí já é outra conversa. É outra conversa. Mas o fato é que ela cresceu lá com ele, o marido dela,
trabalharam com ele, eram amigos íntimos por muitas décadas. Meu Deus. E claro, você bota uma pessoa 25 anos do lado de outro, 30. Tá. Às vezes rolam coisas que não deveriam acontecer, dependendo do tipo de intimidade, ou outras vezes são ressentimentos. Ter gente trabalhando para você, quando você é o líder das pessoas, é muito complicado. Eu passei a vida sofrendo isso. Porque eu tive muitos e muitos e muitos funcionários, alguns muito eminentes e conhecidos no país, que as pessoas não podem nem imaginar que trabalhavam para mim hoje em dia quando as veem. Mas durante anos foi assim. E eu pisando sempre em ovos, porque sempre soube que essas figuras eminentes, quando vêm trabalhar para você e com você, mas você é quem assume a responsabilidade por elas, sustento delas, tudo. Ou seja, estão trabalhando com você, mas é para você, porque a responsabilidade é sua e o convite foi seu. Tá. E a consequência da dispensa vem sobre ti também. Tá. Tive muita gente assim. E eu sei que isso é um acumulador de ressentimentos, de invejas, de mágoas. Você pode estar tratando da melhor maneira possível, não ter nenhuma história para contar de qualquer agressão, de qualquer abuso, de qualquer coisa nesse nível. Mas tem o Brumadinho das barragens amontantes que vão se acumulando. É um dia que você demorou demais a atender o cara, é um dia que você deixou ele esperando, falou, cara, eu não vou poder conversar contigo hoje, saiu correndo. Aí vai dando uma aí vai. Aí o complexo dele vai enchendo. Aí, pois bem, nesse caso, essa moça aí, e o marido trabalharam com ele durante muitos anos. E ela estava tão dentro do ministério internacional dele, que é esse de lideranças mundiais, que o episódio ocorreu no norte da Europa. Eu acho que foi na Suécia. Foi na Suécia. Deixa eu só para rapidinho. Eles foram lá na Suécia para treinar. Exatamente. Cadê a imagem da menina, gente? No hotel da Suécia. No hotel na Suécia. Então, eles foram lá treinar líderes. Aí à noite, depois do treinamento, tava lá um grupo de treinadores. Ele ligou para ela e falou, por que você não dá uma subida aqui no meu quarto? Para a gente tomar um vinho e bater um papo sobre liderança cristã na terra. Vamos. Aí ela disse que ia, porque estava habituada a tomar um vinho com ele, no quarto dele, conversando. Só que ela diz que nesse dia ele chegou e começou a dizer que ela era gostosa, isso, aquilo, elogiou. E ela diz que no início ficou assim um pouco lisonjeada. Aí ofereceu o vinho, foi chegando perto e quis abraçar e beijar. Aí ela não deu uma recuada, pode voltar. Não deu uma recuada como aquela do cavalo ali que saiu dando pinote para trás. Não pinotou para trás. Não pinotou para trás. Ela não deu Não, ela fez um moonwalking bem suave. Ela fez um Michael. Bem suavezinho, aí desceu. Uma saidinha. E no dia seguinte disse que pensou muito no assunto. Embora a saída dela não tenha sido como a desse cavalo. Tenha sido suave, mas ela disse que... Não foi assim. Não, porque tem gente que sai como esse cavalo aí, ó. Essa saída é para com isso, fulano! E, geralmente esse pessoal que tem essa atitude nem sobe para tomar o vinho, né? Essa que é a boa. Nem sobe. Mas ela deu dela suave. Tudo bem, ela não queria. Ninguém tem que dizer uma segunda palavra depois que uma mulher diz que não quer. Ele já estava todo errado. Não era a primeira vez, depois se descobriu que tinha havido outras vezes, com outras mulheres. Tem um Joãozinho de Deus em Tem, mas não, o João de Deus é coisa
puras. Quer dizer, o Bill Hybels é coisa pura e inocente. Vamos botar nas proporções. Tá. Não aconteceu nada além disso que eu narrei aqui. Dessa conversinha. Nem com ela, nem com ninguém. Olha isso. Aí o que ela fez? No dia seguinte ela disse que ficou muito incomodada com o povo de Deus no mundo, porque ele tinha sido pastor dela e ele não podia ter feito isso com ela. Ela foi e contou para o marido dela. Aí o marido dela também, muito preocupado com o povo de Deus no mundo, chamou alguns amigos e contou para esses amigos. Tudo na base da preocupação. Tudo, com base em Mateus 18. Só que ela não foi falar com o Bill, ela foi falar com o marido. Eles reuniram uma fofoca em nome de Mateus 18. Sei. E aí ela escreveu um e-mail e narrou a história dela, publicou, e surgiram 9 outras mulheres dizendo que no curso de, sei lá, uma década, ele tinha feito as mesmas tentativas, mas elas não tinham feito nada além de dar um passo atrás e ele não insistiu. Mas aí, cara, fizeram disso um inferno. E ele, coitado, caiu naquilo que quase todo líder espiritual famoso, rico e poderoso tem uma propensão extraordinária para cair. Porque você viver com fama, dinheiro em abundância e poder político para todo lado, é complicado. Só Jesus viveu isso sem cair. Só. Eu já tive isso em grande escala, grande. O tal do telefone vermelho eu já tive na minha sala. Aprendi o telefone vermelho aqui com você, por isso que eu citei. Tudo isso. E eu vivi santo com isso tudo 25 anos da minha vida, na realidade 23 anos da vida. Com isso crescendo. Até que chegou a hora em que eu sei disso profundamente de dentro, como é que funciona. De dentro. A partir de mim, não é dos outros. Tá. Eu sei tudo sobre isso, não é só porque eu ouvi milhares de pastores na vida. É porque eu sei a partir de mim. E aqui no Brasil, durante a minha vida, ninguém teria mais autoridade para dizer eu sei isso a partir de mim do que eu, que vivi oportunidades que a maioria desses caras nunca nem sonharam em ter. Então eu sei como isso funciona, como essa corrupção vai crescendo no coração suavemente. E aí no caso do Bill, ele começou a se auto-indulgir. Poxa, eu durmo na cama na Casa Branca, eu sou conselheiro do presidente, eu posso ligar para quem eu queira. Senadores, isso, aquilo, outro. Se eu pedir uma audiência com a Rainha Elizabeth, ela vai me conceder. Tá. A pessoa, eu não estou distante de ninguém no mundo mais do que uma pessoa, ou para a grande maioria basta eu dizer que quero que aconteceu o encontro com qualquer um. Nossa. Eu devo ter alguma coisa especial, aí começa a vir. E se você, como no caso dele, como foi também no meu caso, se você começa a ver aquele caos em volta, tipo, todos os grandes líderes religiosos comendo todo mundo, transando, abusando, roubando, fazendo todas as misérias, torturando, mandando matar em alguns casos, inescrupulosos até o último grau da perversidade. Todos são pastores, bispos, reverendos, isso e aquilo, poderosos, e você é maior do que todos. Parado, e ali parado. Você é maior do que todos e você não faz nada, você é um santo, puro. Não pega, não rouba, vive do salário, é bom, o salário vive com conforto, mas não tem nenhum excesso, tá tudo ali. É uma prosperidade modesta. Sei. Você tem mais os benefícios que os amigos dão, como eu tinha. Se eu dissesse que queria qualquer lugar, chegava, tinha pelo menos uns 5 jatinhos se oferecendo para me levarem.
Sei, deixa que eu levo, reverendo, deixa que eu levo. Não tá faltando favor. Nada, favor de todo lado. Eu tô cansado. Você não podia nem dizer publicamente que estava cansado, que já tinha não sei quantos programas de férias sendo oferecidos para você. Dependendo de do lugar que graça. você tá, cai 2 sofás na sua frente, Cai, uma cama. cai. Tô com Então, sede, cai você- uma cachoeira. Ainda é uma vida de Lula. Uma vida de Lula. Vida de Lula. Eu sei a vida de Lula como funciona. A única diferença é que eu não era o Estado, nem o governo, nem a instituição, nem ministério, eu não era nada. A instituição era a minha existência. Mas eu vivi com muitas ajudas e favores de pessoas durante a minha vida toda. Senão não teria feito tudo que eu fiz. Até que chegou um dia entre 94 e 95 que eu enchi o saco, eu via aqueles homicidas vivendo para todo lado. Eu já disse isso aqui. Eu caí no Salmo 73, quando diz que você fica ouvindo toda a perversidade feita em nome de Deus na tua cara. E nesse caso, tem que lembrar, o Bill era maior do que todos lá. E aqui no Brasil, naquele tempo, eu também, do ponto de vista humano, das escalas humanas idióticas, eu também estava acima dessa moçada toda. Vivendo na pureza. Aí o cara começa a querer se auto-indulgir. Tá. Não custa nada eu tomar um vinho com a mulher do próximo no meu quarto. Quartinho, Aí ele vem, só um vinho, as primeiras vezes. Quantas dezenas de vezes ele deve ter feito isso e só despediu, tchau. Mas fica assim, deu aquela treinada, diz, não, eu ainda estou pronto. Eu ainda tenho pegada. Sei. Ainda tem, fica ali, só chegando perto, dizendo, não, eu tenho essa pegada ainda, se eu quisesse levar adiante, eu levava, eu levaria. Aí vai. No caso dele, demorou alguns anos até que ele começou a se permitir essas cheiradas. Só dizendo, você está tão linda e gostosa. Aí a mulher, dependendo do sorriso, dava um ou outro ou não, ou só se afastava. Pelo menos essas 9 que apareceram até agora foi só isso. Tá. E aí depois que essa moça resolveu se escandalizar com isso, porque ele tinha sido pastor dela, e ela por isso teria ido, como era costume ao quarto dele tomar vinho nas viagens que faziam juntos, nesse dia ela disse que ele disse isso, ela desceu, ficou incomodada, achou que tinha que fazer esse favor ao reino de Deus e contou para o marido para o mundo, e a vida do cara acabou. E todo mundo sabe aqui que eu não fico defendendo lado nenhum. Agora, que eu acho que foi uma coisa bem evangélica, um escândalo de evangélico, que porque o cara era um dos mais retos naquele mundo americano evangélico, um dos mais limpos, longe de ser para mim uma inspiração. Eu disse que em 98 eu já estava desinspirado completamente de qualquer coisa, eu já queria desconvidar. Foi o que aconteceu comigo que me deu o motivo. Longe de ser, naquele tempo, e hoje em dia muito menos. Tudo que eu não quero é isso. É esse shopping center das mega igrejas. Por mais que sejam auditáveis, limpas, corretas, isso e aquilo, mas o espírito da corrupção penetra como soberba no coração de todos. Da mais alta liderança aos membros, que passam também a viver jactanciosos de terem criado o shopping glorioso de Deus na terra. Existe uma ostentação do pertencimento. Do pertencimento, é uma vaidade de pertencer àquilo. Olha só. Aí quando o cara ainda tem pudor como o Bill, o máximo que acontece é isso aí, mas acontece normalmente por aí. O escândalo é que aí jogaram no ventilador, a revista Time, a Newsweek, não sei o quê, fizeram disso uma coisa monumental. Eu falei para um amigo meu hoje, ou para os meninos ali com quem eu estive à tarde, junto com o pastor Levi,
Eu falei, se uma coisa dessa tivesse caído aqui comigo, não tinha acontecido nada. Porque acontecem coisas horrivelmente piores e não acontece nada. Segura um de cá, segura outro dali, conversa, se arrepende, trata, protege os que não tem nada a ver e manda cada um seguir o seu caminho com arrependimento, quem foi o agressor, e com perdão, sem juízo, daquele que tenha sido angustiado, porque não houve nenhuma outra forma de agressão. Houve o inconveniente, o despudor, houve a desnecessidade, houve o traspassar de limites que já vinham sendo traspassados por ele há alguns anos. Tanto é que as que viram o testemunho dessa moça, que agora está viajando o mundo, anunciando e advertindo, ela está indo pela terra, já criaram uma missão para sair por aí falando, contando a história dela e dizendo, cuidado. Talvez ela esteja praticando uma perversãozinha dela também, né? Talvez não, Braulio. Aí é o sujo e o mal lavado em cena. Tá. Se bobear, a perversão dela é maior, porque ela está deliberadamente pegando... Ela diz que conviveu com ele, com a mulher e com os filhos durante décadas. Cara, ela não está lembrando da mulher desse cara, dos filhos desse cara, dos netos desse cara. Ela vive de difamação. Ele deve ter uns 2 anos a menos do que eu, ou 3. Pela madrugada. 5 no máximo. Deve ter uns 60 anos. É só entrar aí, Bill Hybels, e você vê. Vamos aqui. Ele tem uma família, ele tinha uma vida. O que é que se devia ter feito com esse cara, né? No máximo, ela, chamado depois e dito, olha, fulano, é assim, 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 e você não faça mais isso, você pode destruir tudo. Ela podia ter sido aquela que tivesse posto um ponto final nisso pelo modo sóbrio, mas ela não tinha nem a coragem de voltar para essa conversa solitária, porque ela sabe até onde ela foi nesse bebê de vinhos na suíte dele, no hotel na Suécia, o que já seria totalmente inconveniente. Bill, você quer conversar comigo agora, 11 horas da noite, sobre liderança cristã no mundo? Tá, então eu te encontro no lobby, vamos sentar lá no bar do hotel e conversar. Sim. Já que eles estavam juntos na mesma conferência. Mas o próprio fato de concedendo a si mesma o privilégio de entrar na recâmara do Bill Hybels já mostra que não tem nada puro em lugar nenhum. É uma história que seria tratada com a seriedade da misericórdia do reino de Deus e da justiça do reino de Deus, seria tratado tudo isso sem gerar esse pandemônio todo, sinceramente. Mandei um Google aqui, tem uma sequência de fotos deles, porque as fotos que você vai clicar não aparecem inteiras. Bota aí, Gabriel. Ele tem 68 anos, tá? Ele é mais velho do que eu, Bill? Ele é mais velho, ele é de 51. É, eu pensei que ele era mais novo do que eu. Na Wikipédia aqui deu 68. E agora, acabou a vida dele, né? O cara tá sepultado no meio disso tudo. Agora ele tá de coach aqui, ó. Olha lá. É isso aí, vamos passar daí para a vida real, vamos lá então. Caião, então é isso aí, a questão aqui... Só lembrando que a gente só tem 17 minutos. Você já, nessa fala, falou o tema, que é a pergunta, por que os que se apresentam em nome de Deus caem tanto naquilo que combatem? É uma pergunta que os meninos, se quiserem, botam no ar, tá aí no Instagram, essa é a questão nas plataformas. Você anunciou que diz respeito a essa história desse cara, né? Né? Não, eu botei essa pergunta. E a história dele veio completamente a calhar. A calhar em cima. Eu fiz essa pergunta ontem. Eu te passei essa pergunta ontem, antes dessa história chegar aqui para mim, eu não estava nem pensando nela. Olha isso.
Hoje de manhã ela chegou para mim de novo, porque eu já tinha esquecido dessa história desde 2017. Achei que tinham parado, mas não. Crente é sôfrego. São as coisas que acontecem só no no papo de graça. São esses santarados que ficam requentando essa doença. E agora transformando isso em ministério mundial. A moça está rodando a terra, contando essa história e tentando fazer uma caça às bruxas, um estímulo. Vai ter muita gente que vai querer aderir a esse ministério de revelação de maldades, ao invés de tratarem tudo segundo a verdade do Evangelho. Sabe como é que a gente não tem esse problema? Não fazendo isso. E não acontece nada. E se fizer, pelo amor de Deus, veja o quanto você participou, ponha tudo no tamanho da proporção, e se não passou de algo dessa natureza, ou de qualquer outra natureza, se você deixou ir até o fim, mas não foi violência, foi um consentimento acerca do que você se arrependeu depois, converse, mas saia calada. E vá viver seu arrependimento com temor e tremor. Mas não queira se auto-justificar, porque isso aí é a justiça própria. É de alguém que foi onde não devia ir, que chegou onde não devia ter chegado, e depois disso faz remissão de pecados com denúncia contra o outro. Você sabe como eu pego no pé de todos os violentadores, os abusadores, os manipuladores, os dissimuladores, os predadores sexuais. Mas eu não classifico o Bill nesse nível. Eu acho que ele é um cara que viveu esse processo que eu descrevi e se permitiu essas autoindulgências, essas namoradas com o perigo. Foi uma pena. Esse namoro com o perigo. E que já era uma coisa que vinha crescendo, provavelmente, por causa desses três elementos pavorosos. Agora, não é só o pastor famoso, rico e poderoso que cai nisso. Tem outras razões como resposta a essa pergunta que está aí, que eu não sei qual é a pergunta. Por que os que se apresentam em nome de Deus caem tanto naquilo que combatem? Isso, Caio, está lá na tela. Tem outras razões. Quais são, Caio? Porque mesmo que o cara de fora não seja visto assim como um famoso, um rico e poderoso, no ambiente dele, por menor que seja, ele é o famoso, o rico e o poderoso. Naquele cosmozinho naquele dele. Ambiente, não importa. Naquele ecossisteminha. Isso. Ele que manda. É ele que manda. Tô ligado. Isso dá um tesão desgraçado. Você ter pessoas te obedecendo. Você ter mulheres que obedecem mais a você do que ao marido. Mulheres que dizem, não vou fazer não. Dizem ao marido, porque o pastor disse para eu não fazer. Aí você ouve isso e diz, pô, essa mulher só não é minha porque eu não comi até hoje. É porque eu mandei ela desobedecer. A única coisa que está faltando é eu pegar, porque no mais ela é toda minha. Aí vai dando aquela emulação miserável. E tem uns mais pudicos, que estabelecem limites, têm medo do que lhes possa acontecer num vazamento, até o dia que eles acham que encontraram alguém em quem possam confiar. Eu estou falando dos pudicos. Que são pudicos porque não acharam um confiante. Porque tem medo, conhece as outras, são linguarudas, vai bater nos dentes, vai acabar comigo instantaneamente. Vai dar merda aqui. Vai dar rápida. Agora, se confiar... Agora, a fulana, a mulher do fulano, tem tanto a perder. É uma pessoa que eu conheço há tantos anos, não bate o bico. Não vai. Aí aqui eu posso me arriscar. E é bacana. Eu estou falando dos pastores, dos líderes ou dos sacerdotes pudicos. Pudicos. Aí vão. Tem uns que são totalmente despudorados. Os descangalhados. Aqueles que chegam e dizem assim, deu a palavra dela contra a minha. Você conhece essa moçada? Pessoal do alto lá. É a palavra que alguém viu.
Pode provar? Isso. Gravou? Cadê a foto mostrando aqui? E se tem, já mandou ver se foi editado ou não foi? Isso. Tá lá o cara vupo, ainda questionando se não tem edição. É. Despudorado. No fim, sou eu contra ela, e daí? Aham. Não tá gostando? Vai embora. Como a moçada aqui, a maioria sabe exatamente do que eu tô dizendo e como é que acontece. Eu tô ligado. Aqui, ó. Como é que acontece? Você sabe. E tem muitas razões, desde a tara mais básica, do cara que em qualquer lugar seria um agressor, como esse que no ambiente onde ele é o líder de homens e mulheres, onde em geral tem mais mulher do que homem, porque a igreja em geral tem 68, 70% de mulher. É um ambiente Tem mais mulher. propício, É né? muito propício. E você é Deus. 67% é uma porcentagem. Você é Deus. E tem mais um detalhe. Além de que você é Deus, e é é um cara. essa coisa toda, essa é a pior coisa agora que eu vou dizer. Qual que é, cara? Eu não julgueis para que não sejais julgados. É. Geralmente são pessoas que ficam vomitando regras Eu tô ligado. morais, comportamentais. Ele acha a garota gostosa, aí ele diz assim, não pode mais vir à igreja com essa saia, porque fica muito sensual. O que o cara está dizendo para a menina? Você está gostosa demais, minha filha. Eu não tô suportando. Não, isso é aí. insuportável. Tá horrível pra São mim. aqueles pastores que dizem, não é? Como eu já vi pastor dizer, do púlpito, minha filha, por favor, se levante e vá lá para trás, porque com essas coxas aparecendo eu não estou conseguindo me concentrar para pregar. Você acredita que eu já ouvi isso? Você já ouviu isso? Eu já ouvi. O cara mandou essa Em público. Isso. E olha, tem muita gente ali que já ouviu coisa semelhante. Sim. Do líder que faz isso, fala isso, como ditado comportamental para o outro. Ele está só vazando a fragilidade e aquilo que Paulo diz em Colossenses 2, 15, 16, 17, quando ele diz que aqueles que se entregam a esse ascetismo moralista, se não faças isso, não toques aquilo, não bebas aquilo outro, não faças e não podes e não te metas, isso tem aparência de santidade, mas não tem nenhum valor contra a sensualidade. O cara só está introjetando aquilo que ele condena no outro, é justamente aquilo que mais o seduz, que mais o tenta, que mais o desespera. Como é óbvio, é uma equação psicológica explicitamente óbvia. Ele vai acumulando desejos. Quanto mais ele proclama essa santidade, mais ele vai ficando santarado. Ele vai introjetando o que ele põe como santificação para o outro, se transforma em compulsão, em desejo compulsivo, que vai se acumulando para o dia da explosão, que vai se manifestar mais intensamente, mais suavemente, mais agressivamente, menos agressivamente, mas vai explodir um dia. E quando você, além disso, ainda tem o volume de uma coisa enorme, de um reconhecimento é imenso e você não fez nada para isso. É um poder que decorre não do teu cargo, não do teu nada, decorre de quem você se tornou. É mais forte ainda. Surge uma soberba, uma egolatria. Imagina a permissão que a soberba dá ao lascivo em processo de introjeção do seu desejo. Quando isso é batizado por soberba, isso é uma explosão de direito que o indivíduo acha naquela hora que até os anjos concedem, que Deus permite. Sim, cara. É uma síndrome de Lúcifer. Né? Extraordinária. O teu livro trata disso? Meu livro, A Síndrome de Lúcifer, trata especialmente disso.
da questão pastoral. Pastoral, Ok. é um livro para pastores baseados na Epístola de Judas, irmão de Jesus, Ok, que trata da psicologia dessa autoindulgência. sim. Até que o cara não tem mais referência, a não ser ele próprio. Ele se torna a medida de todas as coisas.